Boa tarde a todos, então, mais uma vez. Sejam bem-vindos a esse evento. Nós estamos começando esse evento com alguns probleminhas técnicos aí, como o Krug falou. O Sol hoje está no seu último dia do ano, está a 29 graus do signo de Peixes, né? E o Peixes é meio confuso, às vezes. Então, às vezes, pode dar esses probleminhas, né? Mas, dentro dessa perspectiva de tendências, né, a ideia aqui exatamente é essa, que a gente traga informações sobre o novo ano astrológico, que vai começar amanhã, às 12h35, horário de Brasília, que é início do ano novo de 2022. Tá? Bom, e o nosso objetivo aqui é realmente termos uma visão bastante ampla dessa questão do ano novo astrológico, uma vez que nós temos aqui 4 astrólogos e 4 olhares diferentes sobre esse novo ano, que podem ser também complementares, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui de astrologia, nós estamos falando aqui de vários assuntos que vão acontecer ao longo desse ano, e cada um desses olhares, embora sejam diferentes, também acabam, muitas vezes, se completando. Tá? Amanhã nós vamos iniciar o Ano Novo, e o Ano Novo astrológico ele começa sempre quando o Sol entra no primeiro grau do signo de Áries. Então, esse aqui é o nosso mapa, né, que nós vamos estar falando, o mapa do ano, em que, por ser um mapa de início, é um mapa que vai receber todas as energias e os assuntos referentes ao ano vão estar inseridos dentro desse desenho astrológico, dentro dessa mandala astrológica. Duas coisas muito importantes. Tá? A primeira é que esse evento vai ser gravado, então, aquelas pessoas que não tiverem a oportunidade de assistir hoje o evento, elas poderão assistir posteriormente e vamos informar vocês onde vocês conseguem acessar, então, esta gravação. Não só vocês, como outras pessoas poderão assistir esse evento a qualquer momento, porque ele vai estar disponível de forma gratuita e ao longo de todo o ano. Tá? E uma segunda questão que eu queria colocar aqui é com relação a eventuais dúvidas, perguntas que, dentro desses assuntos, sempre vão acontecer. E aí nós vamos pedir que vocês enviem essas perguntas pelo chat, porque, claro, depois que a gente explanar, fizer as nossas explanações, nós ainda vamos ter um tempinho para responder essas perguntas. E para nós organizarmos essas questões, seria mais interessante a gente ter elas já registradas no chat. Aquelas que a gente não conseguir responder ao vivo, posteriormente a gente também vai acabar respondendo para vocês por outros canais. Tá? Eu queria desejar para vocês aí uma boa diversão, um bom evento para todos nós. E eu vou começar, então, chamando o Eduardo Krug, que vai ser o primeiro dos nossos palestrantes, né, a falar. O Eduardo tem uma vida bastante em cima da astrologia, né, um astrólogo de longa data, um mestre para mim, né, uma pessoa que realmente me ensinou muita coisa de astrologia. Não só trabalha com astrologia, mas é um arquiteto de mão cheia, um ariano com uma força muito grande no signo de Câncer, e que tem também um jogo, né, um jogo astrológico muito interessante aí para quem quiser conhecer depois. Edu, queres que eu coloque o mapa para ti? Ou... A gente pode colocar. Colocar. Eu vou deixar, então, aqui na tela o mapa. Beleza, Edu? Bom, primeiro, grato, né, Alex, por todo esse envolvimento teu, né, nesse evento, assim. Fico bem honrado mesmo em estar junto com vocês, contigo, com a Patrícia e com a Fernanda. E acho que a astrologia ela precisa disso, sabe? Porque é um instrumento maravilhoso, assim,
da gente se conhecer, né? Mudou minha vida, né? Então, eu fico muito grato sempre quando acontecem esses eventos. Assim, a gente pode usar a astrologia para ver coisas muito profundas da gente. Assim, né? E no Ano Novo Astrológico, a gente também pode ver as coisas, como tu colocaste ali, né, na chamada, o que esperar do ano, né? Daí eu ontem, quando eu voltei para casa, eu recebi uma notícia triste, assim, do falecimento de uma grande amiga, assim, ligada a nós aqui, ao Vale do Cera, ao Morro Reuter aqui. E aí aquilo começou a me bater, assim, digo, nossa, está mudando o ano. E eu fiquei pensando, assim, o que esperar do ano? O que esperar desse ano? E aí me veio várias coisas, assim. A gente pode esperar as coisas de sempre, né? As coisas importantes ou banais de sempre, e como, por exemplo, guerras, mortes ao mundo afora, o aumento disso, o aumento daquilo, a economia e porará, que são as coisas que nos acompanham no dia a dia, né? E fiquei pensando que isso sempre ocorre, sempre vai ocorrer, né? E pensei assim que seria interessante a gente pensar o que esperar de nós próprios, né? O que esperar de nós mesmos, assim, para esse ano também, vinculado ao que vai aparecer nesse mapa, né? Como uma questão coletiva, assim. Então, vinculando sempre o coletivo e o individual, né? Como é que eu me apresento? Como é que eu me coloco? Né? O que eu posso esperar de mim para esse ano? Como é que eu vou enfrentar essas questões? De uma velha forma, de um velho jeito, ou de um novo jeito, de uma nova maneira? Né? Fiquei pensando nessas questões, assim, essa notícia me pegou, assim, da minha amiga, e resolvi falar, então, e começar com essa história. Né? E daí, se a gente olhar o ano, a gente vai ver que essas questões dos fins, das perdas, dos términos, né? Tá muito evidente nesse mapa, né? Tá muito colocado lá na casa 8, né? Para quem não sabe, talvez seja importante falar, né? O mapa é composto dos signos, das casas e dos planetas, né? Então isso é a astrologia básica. A gente vai falar desses símbolos o tempo inteiro, né? Porque a astrologia é uma linguagem de símbolos, né? É um organograma de 12 fases do desenvolvimento de consciência, tanto individual quanto coletivo, e todos os signos têm a sua devida importância. E os signos estão nessa parte aqui de fora do mapa, né? Então, os signos são qualidades. Dentro do mapa, a gente tem as casas, que são setores da vida, né? Trabalho, relações, términos, fins, autoridade, família. E tem muita coisa nesse mapa ali na casa 8, né? Que é uma casa ligada à profundidade, assim, de como a gente lida com o nosso porão, com a nossa parte mais interna, individualmente falando. Então tá ali o Saturno, né, o Marte, o Vênus, né, planetas bem fortes. E Saturno é onde está o foco mais contundente, assim, né, no nosso mapa pessoal e no mapa aqui do ano, como algo a se ter responsabilidade, assim. E ele está no signo de Aquário, que representa uma mudança e uma renovação, né? Uma renovação de várias coisas, assim, de várias formas de ver o mundo e a si próprio. E tem a ver com um processo de liberdade, né? Como é que a gente lida com a nossa própria liberdade? Que tipo de liberdade a gente tem? E o nosso ascendente do ano, vou ter que falar um pouco disso, está no signo de Gêmeos, né? Que é duplo. Então, a gente vai ter que lidar com algo duplo dentro da gente, né? A Lua também está num signo teoricamente duplo, que é Libra, né? Que é a balança. Está no último grau, aliás, né? Como o Sol está hoje, a 29. A Lua está a 29 de Libra para esse mapa. Então, 2 signos do elemento ar, né? 3, né? Porque Saturno também está em Aquário, que é
Então, a gente vai ter que lidar com dois lados, né? Essa balança de Libra, ela vai pesar luz e sombra dentro da gente. E a gente não foi muito educado, né, para lidar com a sombra, assim. Aliás, nem um pouco educado, né? Parece que a morte é um horror, né? Não se deve falar disso, né? Porque vá que atraia, né? E então a gente ficou muito desconectado de algo do sagrado, assim, né? Da vida, né? Que tem a ver com esse aspecto de vida e morte mesmo, essa dualidade, esses dois lados, né? A gente tem um cérebro repartido, a gente tem dois olhos, duas orelhas, duas narinas, dois pulmões. A gente é muito duplo, assim. E a gente não foi educado para lidar com esse lado mais lá de dentro, né? De como são as nossas questões emocionais e tal. E talvez por toda uma questão ligada às dores, né? As dores, as nossas dores. E a dor, daí eu vou falar de um outro ponto, a dor é muito ligada a Quiron, que é aquele símbolozinho que parece uma chave ali, que está aqui em cima, na casa 10, né? Que é a casa mais ligada à consciência. Né? Tudo que está aqui para cima no mapa está ligado à consciência. Né? Tudo que está lá para baixo está ligado ao processo mais inconsciente. Então, se o Quiron está aqui, né, ele representa algo que está próximo da nossa consciência. Para o ano. Para o ano, estamos falando do mapa de um ano. Né? Então, o entendimento que tem a ver com o signo de Gêmeos, que está lá no ascendente, né? Sem Gêmeos ninguém entende nada. Né? Gêmeos é um signo que tem a ver com o entendimento das coisas, entendimento de si, o entendimento do outro, o entendimento dos processos. Né? Sem esse entendimento, sem essa abertura mental, sem essa mente, nada funciona. Então, a gente está com a possibilidade de desenvolver muito esse entendimento sobre essas questões, assim, que me coube falar aqui, né? Essas questões da casa 8, né? Essas questões de como eu posso me libertar de algum ponto meu, de como é que eu me coloco para o ano, né? Do que eu preciso renovar. E o entendimento das dores do Quiron, que está aqui em cima. Entende? Entender esse processo interno pode fazer tu começar a te relacionar de outra forma com aquilo que está aparentemente fora de ti, lá fora, né, dos teus olhos para fora. Assim, tem alguma realidade acontecendo ali, né? O mundo se apresenta daquela forma. O que é isso? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Quando eu começo a entender as minhas dores, Quiron é aquele bicho metade cavalo, metade homem, né? Eu acho esse símbolo fantástico, assim, eu acho esse símbolo altamente contemporâneo, assim, para o desenvolvimento da nossa própria consciência, né? Que é a forma como a gente lida com os processos de rejeição e do processo de sofrimento, né? Da ferida sagrada, né? Então, entender isso e perceber que tu pode ser do jeito que tu é, fundamentalmente. Eu acho que isso é um teor, né, desse ano, é um teor mais psicológico que vem desse Quiron, que é o curador ferido, né, que é esse centauro, metade cavalo, metade homem, e dessa casa 8 também, que eu tô me pegando um pouco a elas, porque a gente vai falar de vários outros pontos aqui depois com os meus colegas também, né? Mas está tudo interligado, né? Mas esse ponto que eu estou falando é um ponto que se liga muito a uma questão interna e também, de forma externa, pode ser ligada a como você lida com o teu próprio poder, né? E com o poder que se apresenta ali nas instituições, nos governos, né? Em toda essa nossa realidade. Né? Como é que você lida com o poder? Essa é uma palavra muito ligada à casa 8. Né? E vinculando, então, essa casa 8 ao Quiron lá, que está em Áries, né? Que é o primeiro signo, o Sol está entrando em Áries, né? Dá para entender que tu começa a curar o teu poder pessoal com Quiron em Áries. Né? Quer dizer, tomar consciência de ti, tomar uma consciência da tua força de curador que você tem. Eu gostava muito de uma frase que o Roberto Crema falava, né, há um tempo atrás na Unipaz, que ele dizia assim:
daqui uns anos todos vamos ser curadores, todos vamos ser terapeutas, né? Porque a gente vai precisar disso. E talvez por isso a astrologia também possa ser um instrumento terapêutico, né? Porque ela tem todo um aspecto mais informal que a gente pode ir conversando e aquilo vai fazendo um certo sentido, né? Então, perceber o quanto tu pode ser terapeuta, o quanto tu pode ser curador, o quanto tu pode estar ajudando a alguém, né? Essa talvez seja uma das frases bem usuais, eu diria, da nova era de Aquário, que em síntese seria assim: como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso ajudar nos processos? O que eu tenho a oferecer, né? Como é que eu posso me colocar ali fora, né? E me curando junto com o coletivo, né? Isso tem muito a ver com o signo de Áries, atualmente, em função desse Quirón estar em Áries. Ou seja, tu vai curar algo da tua própria espontaneidade. A palavra de Áries é eu sou, assim, para quem estuda astrologia, né? Cada signo está associado a um tipo de verbo, assim. Áries é o primeiro signo, né? Então tem a ver com o eu sou. Tu começa a construir o teu ser. E que tu chega em Peixes, tu vai abrir mão disso. Tu vai ir além desse ser. Tu já não é mais esse ser, vamos dizer assim. Então, o Quirón está nos ajudando ali na casa 10 a tomar uma consciência, né, desse ser, desse indivíduo, né? E Saturno em Aquário, que é um signo ligado à coletividade, traz uma responsabilidade para o coletivo, né? Quer dizer, como é que esse indivíduo que trabalha consigo vai ajudar nesse coletivo todo. Então, eu achei isso muito pertinente desse mapa, assim. Essa percepção da cura das suas próprias dores, assim, né? Essa coisa de ultrapassar medos, né? Saturno tem muito a ver com os nossos medos, né? E talvez um dos maiores medos, aí, para quem já leu Erich Fromm, né? Medo à liberdade, não medo da liberdade, mas medo à liberdade, perceber que são medos muito profundos que a gente tem de estar mais livre na vida. Aonde que a gente está amarrado? Quem não nos deixa fazer as coisas? Quem nos impede? Qual é o tipo de poder que está ali? Então, olha essa relação, né, de trazer esse processo curativo para a consciência do eu, né? Do eu, inclusive de dor, né? O Quirón em Áries, né? A dor de ser você mesmo. O Quirón, quando nasceu, ele foi rejeitado pela própria mãe, né? No mito. Porque a mãe achava que ele não podia ser metade cavalo, metade gente. Quer dizer, você não pode ser o que você é, né? Se você não pode ser o que você é, o que você vai ser? Né? Você vai ser o que os outros querem que você seja. Então, a gente está nesse processo de perceber a nossa originalidade, de perceber a nossa possibilidade de afirmação e autorrespeito, né? De ter consciência mesmo de si, de autorrespeito, assim. E aí, vinculando isso ao ascendente sempre, né? Que o ascendente sempre tem a ver com o que a gente pode incorporar na gente, né? O que a gente precisa aprender no nosso mapa natal. O ascendente tem muito a ver com nossos aprendizados, assim, para que o nosso sol funcione. Nosso sol só funciona vinculado ao ascendente. Tá? Então, eu entrei nessa parada mais interna, mais pessoal, para a gente fazer pontes, né, entre o que o ano mundano pode me oferecer em termos de acontecimentos, o que vai rolar e tal, e como é que eu posso me oferecer a esse ano, né? E como o ascendente está em Gêmeos, é essa dualidade mesmo, entender dois lados que você tem. A balança de Libra, ela fica completamente desequilibrada se você não mergulha no prato da sombra, né? A nossa sociedade, ela quer o quê? Ela quer luz, ela quer prazer, ela quer hedonismo, né? E aí você tem que estar ali, com tudo em dia ali, né? Agora saiu o mapa, Alex. Sim, saiu o mapa. Você quer que eu coloque demais?
tem mais uns 2 minutinhos, Krug? Eu posso colocar também. Sim, sim. Tá. Mas já está no finzinho do meu tempinho ali. Uhum. Tá. Mas... Coloquei. Vou botar de novo. Tá. Não, só para concluir, eu queria chamar a atenção a esse aspecto e depois a gente pode, na sequência, né, discutir e falar sobre essa questão. Né? Mas, enfim, acho que é isso da minha parte, por enquanto. Legal. A gente vai ver que o Krug está falando vai, no final, também ser complementado pelas falas dos outros, dos demais convidados. E depois nós vamos fazer um grande caldo disso tudo, né? Acho que isso também é importante. Obrigado, Krug, por enquanto. Depois a gente volta a se falar, então, porque eu vou agora chamar a nossa outra convidada, a Fernanda, né? Que é professora de Direito da PUC, né? Trabalha com astrologia e com constelações familiares, que volta e meia a gente também já fez alguns outros eventos, né, Fernanda? Então, seja bem-vinda aí. E o que tu trazes para nós aí com relação a 2022? O que esperar de 2022 aí pelo teu olhar aí? Então, boa tarde a todos, novamente, a todos, a todas. É sempre um grande prazer falar de astrologia, e especialmente nesse momento de início, né, que de fato o ano de 2022 está iniciando, e na companhia aí de pessoas tão queridas, o Alexis, que nós já temos essa parceria e que eu também sempre aprendo com ele, com o Krug, que é um grande professor de astrologia, e com a Patrícia também, do Rio de Janeiro, que eu estou conhecendo a partir deste evento. Então, para mim é um prazer. Tu libera para mim aí, Alexis, para eu poder compartilhar a tela? Sim. Eu trouxe... Acho que entrou agora. Vamos ver. Agora sim. Obrigada, Alexis. Então, gente, aqui compartilhando o nosso tema, o novo ano astrológico. Então, perfeito. Aqui, então, essa ilustração que o Alexis já trouxe sobre o mapa, que, assim como para as pessoas, né, nós temos a nossa revolução solar. Sempre que a gente faz aniversário, é um novo ano. Então, existe um mapa para aquele ano. Então, esse ano, esse mapa aqui, ele serve também calculado a partir de Brasília, para todo o nosso ano até o próximo março de 2023. Então, a mim coube falar sobre esse trio aqui de planetas, Júpiter, Netuno e Mercúrio, no signo de Peixes, que eu vejo como um grande referencial de 2022, especialmente porque Júpiter está, e já logo mais já inicia, uma conjunção com Netuno. E isso é um aspecto bastante raro. A última vez que aconteceu foi há 166 anos atrás. Então, isso é muito significativo. Tá? Então, aqui, Júpiter, Mercúrio e Netuno em Peixes. O que é o signo de Peixes? O Peixes é do elemento água, e é muito interessante porque o Júpiter é o regente antigo do signo de Peixes e o Netuno é o regente moderno do signo de Peixes. Então, é um ano muito pisciano. Tá? E aqui, o que é o signo de Peixes? Eu trouxe as duas polaridades deste signo, porque eu gosto muito, né? As pessoas costumam nos perguntar, a nós astrólogos, como vai ser esse ano? Como é que vai ser? Eu digo, depende para quem. Né? Assim como às vezes perguntam, esse signo é bom, esse signo é ruim, esse mapa é bom, esse mapa é ruim, eu digo, não existe isso na astrologia. Né? Então, é claro que depende da consciência de cada um. E isso também a gente pode estender aos signos. Os signos, é claro que tem polaridades negativas e as polaridades positivas. Então, em relação ao signo de Peixes, como é que a gente vê a polaridade positiva? Um momento de cura, resiliência, quer dizer, nós passamos
pós-2020, um turbilhão, né? Passamos por um tsunami. E como a gente vai lidar com tudo isso? E isso é muito significativo diante da fala do Krug, né? Quer dizer, o que eu vou fazer com todo esse turbilhão, com essa montanha-russa que eu passei? Então, é um ano de fato, ser resiliente, porque não adianta só a resiliência, mas como é que tu vais praticar a resiliência, né? Também a solidariedade, o mundo está precisando dessa solidariedade, não é só em função da guerra, é uma necessidade, a gente está vendo essa necessidade dentro das nossas possibilidades, de que forma a gente pode ajudar, de que forma a gente pode ser colaborativo. A expansão da espiritualidade. É um momento que as pessoas estão buscando mais isso, e eu vejo muito pelos atendimentos. Nunca atendi tantas pessoas que estavam buscando astrologia pela primeira vez, né? Porque eu sempre digo, a espiritualidade eu trago como consciência, né? Independentemente de religião. Então, tudo aquilo que pode te trazer consciência, eu vinculo muito a questão da espiritualidade. Também um ano que favorece a arte, a música, o cinema, a fotografia, a poesia, porque o signo de Peixes, ele promove uma atmosfera de sensibilidade. E eu estou muito feliz, porque eu sempre gostei muito de arte, de cultura, a quantidade de shows que já estão acontecendo, eu estou vendo aqui na cidade de Porto Alegre, quanta oferta que já está ocorrendo. Então, isso também é uma questão de reflexo pós-crise, né? A gente precisa da arte, a gente precisa da música, a gente precisa da poesia. Tá? Mas, por outro lado, nem tudo são flores, né? E tanto o planeta Júpiter quanto o planeta Netuno, eles são planetas sociais, ou seja, eles refletem não só em relação a nós, ao indivíduo, ao microcosmo, quanto também ao macrocosmo. Isso reflete socialmente. Tá? Então, isso vale para todos. E o que seria a polaridade negativa do signo de Peixes? A questão dos excluídos, a questão e também estamos tendo um olhar para esses excluídos. Então, cuidado com isso nas exclusões, nas autoexclusões também, né? Porque, por outro lado, também a gente vê o aumento do índice de suicídio, escapismos, fantasias, vícios, transtornos mentais. Tem gente que está com muita dificuldade, né, em se restabelecer. Muita coisa foi ativada a partir de 2020. Falsos gurus, porque ao mesmo tempo que nós temos o avanço da espiritualidade, o despertar da consciência, também tem muito oportunista. Então, a gente tem que ter cuidado a quem a gente busca, o que a gente desenvolve, a quem a gente se conecta. Tá? E também a questão da culpa e da vergonha, né? Que também são questões vinculadas a essa sensibilidade mais vitimizada do signo de Peixes. Bom, vocês estão vendo, né, a sequência? Tá tudo certo? Tá? Agora tá Era de Peixes, Era de Aquário, ok? Ok, Alex? Sim, Fernando. Sim, Sim, tá sim. tranquilo. Então tá, só para que rapidamente, eu não vou entrar nessa questão da era, em que a gente ainda está na transição da Era de Peixes para a Era de Aquário. Nós ainda não finalizamos, de fato, a Era de Peixes, mas sim, já estamos numa perspectiva aquariana, especialmente a partir do ponto de mutação lá em 2020. Então, aqui, né, mostra que nós estaremos de fato na Era de Aquário lá em 2300 a 2400. Mas diante desse ponto de mutação, que em 2020 nós tivemos Júpiter e Saturno no signo de Aquário, nos remete aos próximos 200 anos no elemento ar, que é o elemento de Aquário. Então, nós já estamos, sim, construindo a Era de Aquário. Nós somos os precursores dessa Era de Aquário, embora ainda com um pezinho nessa Era de Peixes. Então, esse ano de 22 ainda tem muito resgate dessa perspectiva pisciana, né? A gente está, de fato, no momento de transição.
somos agentes de mudança. Bom, sobre o Netuno em Peixes, nós já estamos com o Netuno em Peixes desde 2011 e vai até 2026. O Netuno é um planeta transpessoal, ele está mais distante, então ele é mais lento, e é o regente de Peixes. Então, de 2011 para cá, como é que a gente vê esse movimento? Que tipo de reflexo ele nos traz na nossa vida? Eu gosto de linkar a astrologia com o nosso cotidiano, com a nossa cultura. E aqui a gente vê o que aconteceu, né? Que a gente pode alinhar com o Netuno em Peixes. A música, sofrência, como cresceu, como se desenvolveu, né? Nesse período. Aumento de farmácias e barbearias. Pelo menos aqui a gente vê, né, essa expansão dessa área. Né? Até então, até 2011, eu lembro, eu não via barbearia quase na cidade. Esse aumento que houve, a moda da barba, que continua, que persiste, né? As barbas de Netuno, a espiritualidade e a religião, sim, já desde 2011 eu vejo essa expansão da espiritualidade, assim como da religião também. Eu vejo as igrejas universais se espalhando, os evangélicos e etc., nessa expansão, nesse crescimento. A onda de refugiados, que também, e aliás, eu digo que não é uma questão de agora, porque tem os refugiados de guerra e os refugiados ambientais, isso tende a aumentar. Isso é uma preocupação de geopolítica e que vai aumentar, especialmente quando Plutão entrar em Aquário lá em 2023, 2024. E a vitimização, né? A questão dos ressentimentos à flor da pele. Nós estamos muitos neste processo de saber lidar com esses ressentimentos. Né? Tanto é que todos falam, né, que nós hoje falamos, né, o mimimi, mas essa pessoa é muito mimimi. Eu, como professora, como a gente teve que adaptar a linguagem numa sala de aula, tem coisas que a gente não pode falar, né? Diante da sensibilidade, claro que isso também é um avanço, mas a gente vê que está tudo muito à flor da pele, essa sensibilidade está muito aflorada. Eu estou acelerando aqui porque eu sei que o tempo é curto. Para fazer um link da astrologia com as constelações familiares, que eu trabalho com astrologia sistêmica, eu trago aqui o triângulo dramático de Karpman, que vem lá da análise transacional de Eric Berne, e que é uma das bases da constelação familiar, né, em que trabalha a questão da estrutura do eu a partir de 3 papéis: o perseguidor, ou algoz, o salvador e a vítima. Claro que o ideal é a gente chegar num ponto central desse triângulo. Mas em relação a essa perspectiva pisciana que nós estamos vivendo neste momento e ao longo de 2022, nós estaremos muito oscilando entre vítima e salvador, tá? Que são papéis que a gente pode associar ao signo de Peixes, porque o Peixes tanto é o mendigo quanto é o profeta. Tanto é o excluído, tá? Quanto é o salvador. E até um link rápido, né? Não é por acaso que essa notícia repercutiu nesse momento, gente. Vocês devem ter acompanhado daquela moça que foi pega tendo relações sexuais com um mendigo no carro, né? Ela casada com um personal trainer forte e que foi pega no flagra pelo marido tendo relações com um mendigo. E ouvida, ela disse: eu vi nele tanto meu marido quanto Deus. Então, isso é muito pisciano também, né? Ela disse que estava com uma Bíblia, enfim, os delírios, as fantasias e essas questões inusitadas que a gente acaba linkando também com o atual momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem que cuidar muito essas polaridades entre salvador e vítima, especialmente ano eleitoral, porque vai aparecer muito salvador aí. E tem muitas pessoas esperando por um salvador também. Então a gente tem que ter cuidado com isso e não entrar nem nesse aspecto, neste lugar de salvador e nem da vítima. Quer dizer, porque a vítima ela não reage, ela espera dos outros, ela espera algum movimento externo. E a gente precisa
ter essa autonomia e essa força pessoal para sermos mais proativos. Júpiter, então, em peixes, né? Que nós, então, trazendo aqui, qual é o reflexo maior que o Júpiter em peixes pode nos trazer? E que pode nos ajudar, porque o Júpiter é um planeta benéfico, gente. Ele expande, onde ele está, ele expande. E nós temos o quê? O que a gente pode aproveitar dessa onda pisciana que nos traz uma esperança? O Júpiter, ele fala, e aliás, esses planetas no mapa astrológico do ano estão na casa 9, fala nas nossas crenças, em valores sociais, em conhecimento, no que eu posso expandir, como eu posso expandir. Então, é fundamental a questão da gestão das emoções. Como é que eu vou lidar com isso? A espiritualidade, e aqui eu trago a espiritualidade, a fé e a inteligência. Eu gosto de desmistificar um pouco e eu digo que a pessoa mais espiritualizada ela acaba se tornando mais inteligente também. Por quê? Porque ela está mais consciente, ela expande a consciência. Esse é a chave da espiritualidade. Mas linkei aqui com a física quântica, que a ciência é o conhecimento que mais se aproxima da espiritualidade, que mais explica a espiritualidade. Não é por acaso que Einstein, que criou a teoria da relatividade, era um pisciano. Então, a expansão, vamos também incorporar isso, né? Soft skills, a gente sabe o quanto na universidade estão falando sobre isso, né? Gerenciar, então, as questões emocionais, a empatia, o trabalho em equipe, adaptabilidade, gestão de tempo, o quanto a gente precisa desenvolver essas habilidades, né, mais emocionais e psicológicas. Como é um momento de curas também, buscar terapias, sejam elas tradicionais ou as alternativas. Eu digo que o Brasil ele é riquíssimo em terapias alternativas, nós temos muita oferta. Busquem, né? E, claro, só cuidem, né, os falsos gurus, porque vai estar cheio. Enchentes em termos climáticos, então, onde Júpiter está, ele expande, ele está no signo de água. Então, a possibilidade, né, de tsunamis, de enchentes, isso acho que vai refletir, tá? Já está refletindo. Surtos pandêmicos, ainda, claro que nós já estamos avançando muito na questão da pandemia, mas eu acho que ela não acabou e não vai acabar. Acho que ainda teremos alguns reflexos, períodos em que daqui a pouco vai ter a variante XY, em que, ok, a gente está agora sem máscara, mas a gente ainda tem que ter um pouco de cautela, porque esse Júpiter, Netuno em peixes ainda possibilita alguma expansão de vírus ou novos vírus aí também. Fake news, muito porque Mercúrio está em peixes dentro do mapa do ano, né? Mercúrio está aqui em peixes, e é um ano, sim, acredito que o Alexis ainda vai explorar mais isso, é um ano político, gente, então vai ter muita fake news. Muito era aquilo, era verdade, daqui a pouco não era. Então, nós seremos bombardeados por isso. Tá? Então, a gente tem que ter muita cautela, buscar uma fonte segura para, né, não cair aí numa cilada. Não sei como é que está meu tempo, Alexis, tentei correr o máximo que eu pude. Beleza, aí, Fernanda. Beleza. Eu já enviei não sei, a Patrícia está tendo um probleminha ali para entrar, mas não tem problema, eu vou esperar ela, enquanto ela tenta entrar, eu vou falar sobre a minha visão também, né, sobre a astrologia. Eu vou compartilhar aqui só o mapa da nossa... Não sei se estão conseguindo enxergar aqui. Tá. Beleza. Sim. Bom, dando continuidade aqui a essa análise do ano astrológico, eu acho que sempre é bom a gente entender que esse é um ano regido pelo planeta Mercúrio.
né? Então, ele naturalmente, Mercúrio na mitologia é o mensageiro dos céus, né? Ele é o Deus que é encarregado de levar as mensagens, da comunicação, de encontrar os caminhos, os atalhos, né? É o Deus dos negócios. Ele tem, na realidade, múltiplas funções. Na realidade, tirando o Vulcano, né, o Hefestos, ele é o único Deus que trabalha efetivamente no Olimpo, né? Então, o Mercúrio é um planeta relacionado também a esse trabalho, ao trabalho no que diz respeito principalmente aos negócios, mas a esta forma de movimentação, de agilização, de lidar com a inteligência e com a comunicação. Para nós, então, isso ao longo do mundo inteiro vai ser um ano bastante movimentado, e para nós brasileiros, aqui no Brasil, isso vai ser ainda maior ainda, porque nós temos o ascendente em Gêmeos, e Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, isso nos faz aí ver que o ano vai ser efetivamente um ano mais agitado, mais dinâmico, mais movimentado do que os anos anteriores, os 2, 3 últimos anos, né? Então é um ano mais nervoso, mais instável também, mais inquieto com a situação que está acontecendo. Então a gente já pode ver isso, né? Através é só a gente andar um pouco na rua, a gente já vai ver isso, né? Que isso já está acontecendo. Mais pessoas na rua, né? As escolas voltando, o comércio sendo mais ativo, né? As pessoas saindo mais para trabalhar, não só de forma online, mas presencialmente também. A gente já vê que o trânsito começa a ficar mais intenso, mais nervoso, mais apressado, aquela, né? Quando você recebia uma cedência de passagem, as pessoas estavam antes mais amistosas no trânsito, mais tranquilas, hoje já não, né? Em vez de você receber um aceno, você recebe uma buzinada. Então, isso tudo vai fazer parte desse ano, um ano muito mais movimentado, né? Por isso ele vai ser um ano mais diferente em relação aos outros, exatamente por causa desse movimento, desse dinamismo em todos os sentidos. Bom, tem um aspecto, né, uma configuração astrológica que geralmente num mapa de ano eu não falaria tanto, mas não tem como não falar desta lua negra em Gêmeos, exatamente na cúspide do ascendente, né? Ela está exatamente em grau partil, ou seja, está em conjunção exata com o ascendente. E isso traz uma perspectiva para esse ano diferente com relação a esta questão da movimentação. Por que eu estou falando isso? Porque a Lua Negra, ela lida com os instintos, ela lida com questões muito profundas do nosso ser. As questões da Lua Negra são formadas em nossa evolução ainda no útero materno. Então, são aquelas ações que nós sentimos, é o calor das sensações, muito mais do que propriamente o que elas querem dizer. Então, nós temos com a Lua Negra o local onde nós vamos ter reações inconscientes, né? Coisas que nós fazemos sem notar, mas que os outros notam de uma forma muito visível, tá? A Lua Negra tem a ver com a agressividade, porque ela é uma reação de defesa inconsciente que nós temos. Então, aqui, nós vamos usar também dessa agressividade, ou então, sermos agredidos pelos outros, tá? Além de tudo, de certa forma, um talento, mas também uma certa maldição, assim, tá? E nós precisamos saber lidar com essa Lua Negra. Então, uma Lua Negra em Gêmeos, ela vai lidar com as palavras. Ela vai transmitir calor através das palavras.
nós vamos agredir os outros através das palavras, ou então nós vamos ser agredidos pelos outros por essas mesmas palavras. Tá? Esta lua em Gêmeos, lua negra em Gêmeos, tá? Ela vai atacar verbalmente a gente, né? Ela vai tentar destruir, né, os nossos argumentos através também de outros argumentos, né? Mas também vai, de certa forma, dizer o que queria e o que não queria. Então, ela vai criar situações irreversíveis ao longo do ano, coisas que talvez a gente, no afã, né, de alguma discordância, no afã de querer comunicar alguma coisa, a gente depois venha a se arrepender daquilo que a gente falou. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vai falar esse ano. É um ano muito mais de se ouvir do que falar. Mas, principalmente, o que nós vamos perceber muito é que nós vamos estar sendo constantemente agredidos pelas palavras, agredidos pelas narrativas, agredidos pela coisa, por isso que a Fernanda também falou, por essas fake news, tá? Só para vocês terem uma ideia, a lua negra em Gêmeos é a lua negra, por exemplo, que o Adolf Hitler tinha em seu mapa, né? Então ele tinha aqueles discursos de ódio que ficaram tão famosos, né? Que traziam uma massa ensandecida para o seu discurso e também incitava a destruição de tantos outros. Ao mesmo tempo, essa lua negra em Gêmeos, ela também é do mapa, por exemplo, do Charles Chaplin, ou seja, uma pessoa que comunicava as coisas sem dizer uma palavra, né? Os filmes mudos deles nem precisavam dele falar, porque ele sabia comunicar de uma forma muito forte. Então, isso também é um talento da lua negra, essa capacidade que nós temos de comunicar as coisas de uma maneira muito corajosa também. Bom, essa lua negra ela também é uma inversora de valores, tá? Então a gente pode muitas vezes se negar a comunicar as coisas adequadamente ou se negar a dialogar, se negar a negociar aquilo que a gente precisa precisa negociar. Tá? Então, o que a gente pode ver em 2022 é uma tendência de uma ampliação dessas fake news, como eu falei, de ampliação de uma guerra de narrativas, né? Para usar a expressão do momento. Né? Mas é uma coisa diferente dos outros anos, onde nós estávamos polarizados, né? Entre certezas, né? Absolutas, né? Ou a favor ou contra, mas que esse ano, por ter essa lua negra em Gêmeos, aqui nessa posição, nós vamos ter muito mais dúvidas, muito mais incertezas, muito mais questionamentos. Então, o que nós precisamos ter cuidado aqui, a polarização ela vai estar não nessa questão da certeza que nós temos, mas nós vamos ter um país dividido entre as dúvidas. O que eu quero dizer com isso? As pessoas não vão mais estar polarizadas por essa certeza, mas sim não sabem em que lado ou que posição tomar, exatamente porque elas têm muitas dúvidas, muitos questionamentos. Elas já sabem que as coisas não são somente preto e branco, as coisas têm tons acinzentados. Isso eu acho que positivo, de uma forma que, quando nós fizermos as nossas escolhas, nós vamos fazer elas sabendo também das consequências dessas escolhas, de uma maneira muito mais tranquila, muito mais plena, digamos assim. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com quem? Precisamos ter cuidado com aquelas pessoas que têm respostas para tudo nesse ano, porque a maioria das pessoas não vai ter as respostas. Nós vivemos num mundo complexo, onde é mais importante esse ano fazer as perguntas do que obter simplesmente as respostas. Né? Respostas simplistas vão
nós precisamos estar atento a respostas simplistas, porque essas respostas simplistas vão trazer dificuldade da gente encarar os problemas de uma forma adequada. Tá? Então, a grande questão que nós temos com a Lua Negra em Gêmeos e que nós precisamos usar é que lado nós vamos escolher, qual é o rumo certo a tomar. Essas são as dúvidas que a gente vai ter com relação à nossa real posição, né? Bom, também uma questão é que não vai, né? Nós vamos começar a tomar consciência, e isso é muito importante, que não há apenas um lado certo e o outro errado, né? Nós vamos ter essa compreensão maior. E é muitas vezes isso que a mídia tem nos trazido hoje. É sempre um posicionamento sobre um determinado lado, enquanto que o outro lado não tem nenhum valor. Então, essa agressividade contra um lado e essa agressividade de convencer o outro sobre o outro lado, sobre os benefícios do outro lado, é que esse ano vai ser muito, muito intensa, né? E que nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado como? Como é que seriam essas saídas para isso que nós estamos percebendo, né? A primeira coisa é que uma Lua Negra em Gêmeos, o talento dela é não levar tudo tão a sério, tudo tão a ferro e fogo. O talento da Lua Negra em Gêmeos é esse ar irônico, esse ar divertido, da gente rir das nossas próprias trapalhadas, né? Então, por exemplo, hoje nós tínhamos aqui o nosso evento, todo ele armadinho, todo ele bonitinho, e aí simplesmente a plataforma sai fora do ar. Então, ou a gente ri disso aí, ou a gente faz piada disso aí, ou a gente vai ter sérios problemas, porque a gente vai utilizar essa agressividade de uma forma completamente equivocada, digamos assim, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente não pode levar as informações tão a sério. Então, se a gente ouviu uma notícia no jornal, se a gente ouviu uma notícia numa mídia social, vamos verificar se essa notícia ela procede efetivamente, se ela não tem outros contrapontos, para que a gente tome efetivamente uma decisão mais consciente daquilo que a gente quer. Senão a gente vai estar constantemente sendo bombardeado de informações, nos obrigando a tomar um posicionamento que talvez nós não gostaríamos de tomar, ou então agindo de uma maneira completamente impulsiva. Então, o que eu oriento aqui é que nós já temos hoje ferramentas a nosso dispor para que a gente crie a nossa própria mídia, que a gente crie o nosso próprio jornal, as nossas próprias fontes de informação, né? Eu acho que é um ano para a gente acordar de não simplesmente sentar no sofá da sala, ligar a televisão e receber todo e qualquer tipo de notícia. Tem notícias que são importantes, mas 90% dessas notícias, elas são para você um ato de violência, que você talvez não precisasse estar recebendo disso aí. Então, hoje, com a tecnologia, a gente entra no Instagram ou entra em alguma outra plataforma e a gente consegue selecionar um conteúdo muito mais, talvez, isento, ou um conteúdo que tenha diferentes visões de informação e que tragam para nós uma visão mais global, uma visão muito mais mais verdadeira, né? Mais comprometida com essa realidade. Então, assim, não vamos levar tanto a sério qualquer notícia que a gente receba. Vamos ser como o próprio Gêmeos né? Vamos ser céticos, vamos duvidar das informações, vamos questionar essas informações e vamos sair atrás, de uma forma curiosa, desta informação nova, né? Leve
a vida com mais leveza, porque senão nós vamos estar lidando sempre com a guerra, com o preço da gasolina, com a inflação, com o momento eleitoral. Não que a gente não deva se preocupar com essas questões, claro que nós devemos, mas também nós teremos que ter uma posição muito mais razoável, muito mais pragmática e menos impulsiva sobre essas coisas, né? Então, vamos ver, essa questão da fake news é muito, muito forte aqui, né? Outra coisa que eu já falei, vamos estar mais atentos a ouvir do que falar, porque é mais importante nesse momento a gente ouvir do que expressar as nossas emoções de uma maneira impulsiva, tá? A Lua Negra em Gêmeos traz essa dificuldade de ouvir, porque a gente sempre quer falar, né? Então, a gente, ao falar, nós também podemos ferir os outros. Bom, uma outra coisa interessante que eu queria trazer aqui para vocês é um pouco sobre... Eu peguei o mapa desse ano, tá? E coloquei sobre esse plano mais geopolítico. E aí a gente vê que algumas linhas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, esse ano vai ser um ano que eu vejo, apesar de todos os problemas, de todos os poréns, é um ano em que nós vamos estar, aqui no Brasil, muito mais voltados para os problemas e os assuntos do nosso país, né? Os nossos assuntos internos, tá? Então, isso traz, né? A linha do Sol passa exatamente no Brasil, passa exatamente sobre Brasília, passa muito aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, todos os 3 estados da região sul. E esta linha traz esta maior consciência, né, para as questões do povo brasileiro, para as questões políticas, sociais, econômicas do nosso país. Aqui nós também vamos ter a linha de Júpiter e Mercúrio passando na região norte do Brasil, principalmente Amazônia, Rondônia, e isso é um assunto que vai ser atenção tanto nacional como internacional, né? Então, essa região vai estar muito em voga com relação aos assuntos de desmatamento, de ecologia, de a própria economia. Aqui agora nós estamos vendo essa questão das minerações para a produção de fertilizantes em terras indígenas. Então, nós vamos ter aqui um ano de muita discussão sobre os problemas. E quando eu falo em discussão, eu não quero dizer simplesmente que isso é ruim. Isso pode ser muito bom no sentido de que traz à tona problemas que realmente nós precisamos, de uma vez por todas, começar a lidar de uma forma mais séria e de uma forma mais produtiva. E a linha de Netuno também passando aqui perto, na região norte, centro-oeste ali, onde traz essa necessidade também de uma maior empatia. É um ano de esperança, né? É um ano, afinal de contas, de eleições, nós temos esperanças. Nós temos também um ano mais focado em solidariedade, mas também temos que tomar cuidado com um pouco desta fuga ou desta necessidade de uma utopia. Então, temos que... O Netuno aqui, ele traz esses dois lados que a Fernanda já falou muito sobre vítima e salvador, né? E um outro ponto é que, exatamente na cidade do Rio de Janeiro, passa ali tanto a linha da Lua Negra, essa linha branca aqui, como a linha de Quirón, né? E provavelmente o que a gente pode ver é que esse ano nós vamos continuar tendo a cidade do Rio de Janeiro, essa região do Rio de Janeiro, como uma região mais propensa a violências, a tensões, a escancarar de uma forma muito, né, crua todas essas feridas que a sociedade né, brasileira enfrenta, né, as misérias humanas, praticamente. Bom, e aqui nós temos um mapa também, um mapa mundi, olhando essa situação geopolítica, nós vamos ver que as linhas de Marte
Saturno e Plutão, né? Ou seja, Marte é a agressividade, é a luta, é a violência. Saturno sempre tem a ver com escassez. Saturno tem a ver com responsabilidade, claro, mas também com desafios, com situações que são lentas, que são vagarosas, e Plutão, que tem a ver com aquilo que nós não conhecemos, ou seja, tudo aquilo que está num submundo, está submerso, e que nós não estamos conseguindo ter consciência disso ou esta percepção clara. São, né, aquilo que são os bastidores do poder, são os bastidores das situações que estão sendo resolvidas sem o conhecimento, sem o nosso conhecimento. Essas três linhas, interessante isso aqui, porque essas três linhas, que digamos assim, dos 4 cavaleiros do Apocalipse, aqui nós teríamos 3, né? Eles passam exatamente sobre os Estados Unidos, claro, Canadá, México estão ali envolvidos também, mas principalmente sobre os Estados Unidos. E também, né, essas linhas passam ao mesmo tempo do outro lado do mundo sobre a União Soviética, sobre a Índia, sobre a China, sobre esses países que hoje estão se opondo a esta ordem mundial vigente, que é a ordem mundial americana, né, estão se opondo a esta ordem, essa nova ordem. Então, isso é uma coisa que a gente já vinha falando, de uma mudança de ordem, e há aqui, efetivamente, esse confronto de ideologias, esse confronto de poder. Então, estas áreas, né, além desta questão que eu não acredito efetivamente numa guerra mundial, mas até porque essa guerra mundial já está acontecendo há algum tempo. Ela não é só uma guerra de bombas e armas, mas é uma guerra muito mais também econômica e política. Mas a gente vê que esta área é uma área de grande instabilidade, porque os discursos, né, e as ações continuarão sendo agressivas para essas regiões, e a Lua e Urano, que são 2 planetas que lidam de formas diferentes, mas que lidam com a instabilidade, trazem aqui para essa região uma área de atenção mundial ao longo de todo o ano. Interessante que a gente vai ver que a Lua Negra também está passando por onde? A Lua Negra está passando exatamente em cima da Ucrânia, assim como o Sol também está passando por ali, ou seja, as atenções estão também voltadas para essa região, e o Júpiter e o Mercúrio passando nesta fronteira, eu diria assim, uma fronteira também da própria OTAN, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, mas dos países da Europa, indicando que talvez, dentro desse confronto entre Estados Unidos e o Oriente, a velha Europa, né, mais calejada com relação a guerras mundiais e que vai levar, dentro de uma terceira guerra mundial, seria a que mais seria prejudicada, vai buscar, dentro de todo esse contexto, trazer à tona o diálogo, trazer à tona a negociação, encontrar as saídas que sejam mais razoáveis, digamos assim, tá? Alexis, eu não sei se já está finalizando. Já finalizei aqui, né? Então, o que eu gostaria de mostrar seria esses pontos, são pontos, como eu falei, complementares, mas um pouco diferentes daquilo que a Fernanda e o Krug já mostraram. E agora, então, nós vamos falar com a Patrícia, né? Patrícia, não sei se tu está me ouvindo. Estou ouvindo. Tranquilo, né? Só apresentando um pouco a Patrícia, né? A Patrícia é astróloga, é taróloga, é comunicadora. Ela é uma pacifista em potencial, né, Patrícia? Trabalha... Sou bem realizadora. Hã?
Sou uma pacifista bem concreta, não em potencial. Pois é. E trabalha no Rio de Janeiro, também com grupos de mediação, de busca da paz, né? E vai falar um pouquinho, então, agora sobre o ano. Te convido aí, Patrícia, a dar a tua opinião. Lembrando que tem um ponto muito importante, que a Patrícia está de aniversário hoje, né? Então, também comemorando aqui no nosso evento, abrilhantando o nosso evento, e ela está com esse sol, né? Exatamente no dia que nós estamos falando, passando no seu mapa, no seu sol natal, né? Então, Patrícia, seja bem-vinda aí, fique à vontade. Obrigada. Boa tarde a todos, todas, todos. Eu vou pedir também para passar o host para mim, que eu quero compartilhar o mapa. Estou muito feliz com esse convite, né, que o Alex fez, e de estar com os outros colegas aqui. O Krug foi meu professor. Acho que foi, Patrícia. Foi? O Krug foi meu professor, o Alex foi meu colega, e a Fernanda, como ela falou, a gente está se conhecendo agora, que é um prazer para mim também, né? E é difícil falar por último, né? Só que eu tive um problema aqui, não consegui dar jeito, né? Depois que todo mundo expõe, uma pena não ter conseguido ouvir, vou ter que ouvir a gravação, né? Mas a gente já tinha conversado antes, então eu imagino a qualidade, né, de tudo que foi dito. Tenho certeza de que foi incrível. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Já está compartilhado? Vocês estão vendo? Sim, eu estou vendo o ano aqui. Tá. Então, coube a mim, né, falar sobre o nódulo norte, os nódulos, né, nódulos lunares. Eu gosto muito desse tema, como o Alex falou, né, eu sou pacifista e gosto de ver as coisas do ponto de vista da gente encontrar caminhos, né, para lidar naquilo que a gente tem um alcance para fazer, né. Então, muitas vezes, o nosso próprio papel dentro do papel mundial, né? Como é que a gente se pensa nisso? Então, esse aqui é o mapa que eu fiz no programa que eu uso, que é o SolarFi. Ele tem algumas diferenças de grau, mas não muda tanto, tá? Esse aqui é o nódulo norte, é deste cara aqui que eu vou falar. Tá? Essa ferradurinha aqui, não sei se todo mundo já reparou no seu mapa, né? Mas ele é o nódulo norte, é um nódulo lunar. Os nódulos não são planetas, não são astros, né? São pontos no céu, como se fossem cálculos. Então, os nódulos lunares é um cálculo da órbita da Lua sobre a eclíptica. A eclíptica é uma faixa zodiacal com signos que passa em volta do nosso planeta. A gente diria que seria na abóbada celeste, né? A divisão dos signos que está lá em volta. Né? E ela não é redonda, como a Terra, que é uma esfera, né? Ela é eclíptica mesmo. E aí a gente tem esses pontos, né? Que são os nódulos lunares, porque tem a ver com a Lua. E o que é a Lua no nosso mapa? A Lua, no nosso mapa, ela mora na casa 4. A casa 4 é o fundo do céu. A casa 4 é o início das coisas e o final das coisas, é a nossa família, é a nossa nutrição emocional, é a nossa mãe, é o nosso passado, é a nossa infância, é o nosso instinto subconsciente, né? Quando a gente reage a alguma coisa, muitas vezes, quase sempre sem pensar, né? Uma reação emocional, isso é a Lua, né? E os nódulos lunares estão falando disso também, né? De onde as coisas começam e onde as coisas terminam. No mapa, né? No mapa natal, né? A gente acredita que a astrologia ela é evolutiva, né? Então você nasce num ponto e você passa toda a trajetória da sua vida para sair num outro ponto melhorado, né? Como se a gente fosse uma pedra bruta e nessa caminhada a gente fosse se tornando um diamante. Né? E é exatamente um pouco assim que a gente sente o processo evolutivo, né? Sendo uma pedra, então vem alguém e vem esculpir, vai tirar excessos da gente para que a gente se torne aquilo que a gente realmente é, que é um diamante, uma coisa brilhante, né? E quem sabe um dia se tornar uma estrela para estar lá no céu iluminando outras vidas, né? Que andam pelo planeta. Então eu vejo bastante dessa forma, né? E penso que todos os processos da humanidade, eles caminham também assim. Né? Algumas coisas a gente aprende, então a gente consegue dar passos adiante, outras coisas a gente precisa rever, né? Precisa voltar
para retomar esses passos, para passar limpo, digamos assim, rever aquilo que ficou escondido, aquilo que a gente não conseguiu dar jeito no momento que tivemos a oportunidade. Então, para continuar a caminhada evolutiva, precisamos, né, desse passinho para trás, né? O nosso ano, né, vai começar amanhã, né, e com esse stellium, né, que é esse aglomerado de planetas em Aquário, esse outro stellium que os colegas falaram, um aglomerado de planetas em Peixes, né, esses planetas aqui na casa 8, como o Krug falou, né, falando de transformação, né, a casa 8 é uma casa de morte, regeneração, transformação, coisas ocultas, né, o psiquismo, é uma casa de excreção, né? O que é excreção? É aquilo que a gente tem que colocar para fora, que a gente não precisa mais, né? E uma casa de excreção significa que a gente tem coisas que a gente precisa abandonar. E essas coisas, no signo, ela entra, né, em Capricórnio, então, coisas estruturais que já estão defasadas, que a gente precisa abandonar, se transformar, reformar, né, renascer para essas coisas, né? Com um foco no coletivo. O que no coletivo não está bacana, né? Então, buscar esse foco no coletivo, mas a partir do cidadão, a partir do indivíduo. Porque Aquário, ele é o signo que fala da liberdade, ele fala do humanitarismo, mas ele fala do indivíduo. O indivíduo como aquele que não tem divisão, né? Então, em que ponto o indivíduo ainda continua pensando em si mesmo, ainda lida com egoísmo, né? Ainda pensa, como a gente teve o exemplo na pandemia, né, no lockdown. Então, vamos entrar em lockdown. Correu todo mundo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei se foi nacional, mas acabou o papel higiênico, porque as pessoas todas queriam garantir que teriam papel higiênico em casa, né? Isso é um pensamento em que você está pensando só em você, né? Você não está pensando no coletivo, você não está pensando numa mobilização e no bem-estar de todos, né? E isso também, eu penso que foi um dos ganhos que essa pandemia trouxe. Ela tirou a gente desse ponto, né? Digamos que o marco zero era nós, vamos correr para o supermercado fazer o meu estoque, para o ponto em que a gente está de pensar no coletivo, de tomar vacina, mesmo quando você às vezes não concorda, né? Porque é uma coisa para erradicar uma doença, né? E assim a gente está nessa caminhada. E acho que esse stellium aqui, ele está fazendo esse convite para a gente, né? E esse stellium em Peixes, como a Fernanda bem colocou, da espiritualidade, da sensibilidade, da arte, é uma proteção que a gente está ganhando, planetária, para dar esse passo, né? Mas como tudo, né? Se a gente consegue a justa medida das coisas, né? A gente tem uma forma de lidar de uma forma mais equilibrada e progredir, né? Aquário também é o progresso. Então, se você consegue estar de uma forma equilibrada, você progride. Senão, você vai patinar um pouquinho, né? E é o que a gente está vendo um pouco aí na humanidade. E falando dos nódulos lunares, né? O nódulo sul, que não vai aparecer no mapa, normalmente ele fica oculto, porque ele é diretamente oposto ao nódulo norte, né? O nosso nódulo norte está em Touro no atual momento, e o nódulo sul, consequentemente, vai estar no signo oposto, que é Escorpião, que é justamente esse eixo aqui, casa 8 e casa 2, né? Uma casa de expressão com uma casa de absorção. Touro é aquilo que a gente absorve para se desenvolver, é a segurança, né? A necessidade de um cuidado, de determinação, de um cuidado diário, de crescimento, né? Tudo aquilo que precisa de um cuidado, de uma nutrição física para acontecer. Ele também fala dos nossos recursos, ele também fala dos relacionamentos, né, palpáveis, daquilo que a gente pode fazer. A frase, né, como o Krug trouxe lá na fala dele, né, a frase do touro é eu possuo. E aí, no eu possuo, você tem um planeta como Urano, que é o regente de Aquário, que é o signo do coletivo, do humanitarismo, da grande fraternidade, né, da fraternidade entre os homens, da liberdade, do progresso, né? E ele está aqui em Touro, né? O que ele está pedindo para a gente? É o signo da amizade também, o planeta da amizade também. O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente repensar aquilo que a gente toma como nosso, né? E como é que o que a gente toma como nosso ele pode ser coletivo? Tirar essa visão do é meu, o meu terreno, a minha casa, né? As minhas coisas, né? Para colocar isso a serviço da humanidade, né? Touro é a Terra é de todos, a Terra não pertence a um ou a outro, né? Tem um papel escrito, essa Terra é minha. Não, a Terra é de todos, a Terra é a saúde, a Terra é a agricultura,
A Terra são todos esses recursos da onde a gente tira o nosso sustento e da onde a gente tira a nossa vida. E a gente repensar desta forma de sobrevivência, né? De como essa Terra traz sobrevivência para nós, né? Então, num momento como a pandemia, né, como o lockdown, nos fez pensar nisso. A gente começou a compreender que a gente não vive só, porque um vírus que aparece lá na China pega a gente aqui no Brasil. E teve lockdown lá na China, teve lockdown aqui no Brasil também, né? Então, a gente começa a trabalhar essa consciência, infelizmente, pela dor, né? Mas não necessariamente precisa ser pela dor. E eu penso que o nódulo norte, né, então é o norte. Você sai do sul. Sul é o ponto de partida, aquilo que você já tem. E o norte é onde você tem que chegar, para onde você vai, né? Todo mapa tem isso. E esses nódulos é como se eles fossem os direcionamentos da nossa vida, é como se eles fossem assim, a cereja do bolo. Aquilo que tudo que eu vim viver na minha experiência de vida vai me levar para, né? Me leva para o nódulo norte. Aonde eu tenho que ir? É como se fosse o Dharma, né, da nossa vida. E um Dharma também coletivo, né? E esse eixo entre touro e escorpião, que é o nódulo sul, então o nódulo sul é o que você precisa deixar para trás. Você já conhece, né? Então, pensar em escorpião de uma forma coletiva seria pensar no poder, né? No poder acima de tudo, como se fosse um absolutismo, a manipulação, aquilo que não é limpo, aquilo que está escondido, né? A guerra também, né? Seria um eixo entre a guerra, entre a destruição que a guerra traz e a construção, o crescimento que touro traz, né? E se a gente tem que deixar o nódulo sul em escorpião, né? Para a gente deixar esse lado vingativo, esse lado competidor, manipulador, e usar o benéfico, né? O benefício de escorpião, que é a cura, que é a transformação, que é a sabedoria, né? Se a gente pensar escorpião também como os 3 níveis, né? A víbora, o escorpião e a águia, né? A águia é o 3º nível, é o nível da sabedoria, a mente superior, quando você está lá em cima e você consegue chegar para frente e usar o seu conhecimento e a sua mente, a sua sabedoria, a favor de algo construtivo. Então, você, deixando esse nódulo sul, você tem que deixar desse jeito, aprendendo com as lições, né? As lições kármicas que a humanidade já passou. A gente já passou por muitas guerras, então a gente já sabe que guerra não leva para lugar nenhum, né? A gente está passando, terminando, né? Entrando num outro processo da pandemia, a gente já está compreendendo muitas coisas que são necessárias, né? A nossa saúde, a higiene, por exemplo, né? O cuidado, e não apenas a minha higiene, eu na minha casa estou aqui cuidando, pensar numa higiene coletiva, né? Numa coisa que aconteça para todos os seres, né? Porque se um está passando miséria, ele é capaz de contaminar isso aí com todos, né? E esse nódulo norte em touro, eu penso que então seria essa construção, essa consciência de usar os recursos e a fartura, né? A gente vive numa sociedade do medo, né? Que o Krug também colocou, né? Que é uma das questões, um dos pontos de Saturno, né? Uma sociedade do medo, da escassez, mas os recursos são abundantes e não tem fim. Graças a Deus, a Terra ela é muito abundante, ela tem muito. Cada vez que a gente descobre mais alguma coisa, né? É muita abundância, é muita riqueza. Então, é a gente ter consciência desta abundância. E uma coisa prática, né? Um nódulo norte de signo de terra, né? É muito prático. O que eu posso fazer? Eu posso doar os excessos de coisas que eu tenho na minha casa, eu posso fazer serviço voluntário, eu posso plantar, eu posso ter uma horta, né? Eu posso pegar uma semente ancestral. Agora a gente tem os orgânicos, a separação de lixo, né? A coleta seletiva de lixo, né? Ontem mesmo estava dando no Globo Repórter, né? Os catadores, né? Os recicladores. Tem esse papel tão importante, é um papel de escorpião, né? Você pegar aquele lixo e reciclar, transformá-lo, né? Alguém tem que fazer isso, né? Isso é feito na sociedade, isso faz parte da vida, deve se transformar. E, ao mesmo tempo, você plantar, você construir, você cuidar, né? Que são palavras de touro, né? O cuidado, a atenção, o olhar, né? O cuidado do amor, ele se dá com o olhar também, ele se dá com o toque, ele se dá com uma presença prática, né? Então, eu penso que a humanidade está caminhando para esse ponto. E essas experiências que a gente tem tido, elas caminham junto conosco, né? Elas nos trazem esse aprendizado, da gente pensar coletivamente. Outra coisa, né? Nódulos lunares. A Lua, ela está exaltada em touro, né? Então, aqui é um ponto também de pensar como é que essa maternidade, né? Como é que você pare alguma coisa,
né? E como é que você usa o seu poder de parir, o seu poder de nutrir, o seu poder de fazer algo crescer, de se formar. Eu penso que esse é o momento que a gente está vivendo e isso é que seria a mensagem dos nódulos, né? Um tempo que se encerra, mas que precisa ser trabalhado, pensado, elaborado, transformado para um tempo que já, ao mesmo tempo, vai sendo construído. E, para finalizar, dizer que esse eixo nodal é o eixo da lua de Vesak, né? A lua de Buda, da grande iluminação. Então, se a gente consegue fazer isso como humanidade, a gente dá um salto e entra, de fato e concretamente, na Era de Aquário. É isso, gente. Essa é a minha contribuição. Muito obrigada. Muito obrigado, Patrícia. Enfim, então agora temos aí já essas 4 visões, né? Não sei, Fernanda, Krug, vocês querem acrescentar alguma coisa nessa visão, né, mais geral assim do que temos? Eu poderia falar um pouco. Agora, só me veio uns insights assim quando a Patrícia começou a falar sobre a questão do ecosattva, né? Que é uma palavra nova, assim, que tem a ver com tu ser um ativista transcendente, assim, né? No sentido da ecologia, como a Patrícia estava colocando ali, de ajudar, né? Como eu tinha colocado antes, como é que eu posso ajudar? E o processo atual, esse livro é bem interessante, chama-se Ecodharma, né? Tem na visão budista, assim, como é que a gente pode ajudar nesse momento, assim, como é que a coisa evolui, né? E me deu esse insight, assim, de falar agora sobre isso, porque a gente pode fazer o que tem que fazer com os recursos que a gente tem, com tudo que está à nossa disposição nesse momento, como a Patrícia estava falando. Quer dizer, não é uma questão de esperar ou de deixar só na mente, né? Como pode ficar com esse ascendente em Gêmeos, a gente pode criar uma série de dúvidas, uma série de questões, uma série de impedimentos mentais, né? Que nos impedem de fazer uma coisa simples que a gente pode fazer, né? Imediatamente, né? Nesse momento. Quer dizer, algo que tu tem poder, tu tem potência para isso, né? Tu faz parte de um coletivo. Nesse sentido que eu quis trazer a contribuição, né? E interessante, né, Cru, que essa palavra Ecodharma, ela também tem muito a ver com essa questão do próprio Urano em Touro, né? Porque Urano em Touro é o rompimento de situações, né? E que rompimento isso? Eu estava até em uma outra palestra estava falando que o MIT, que é uma universidade dos Estados Unidos que trabalha com tecnologia, está falando que existem 3 grandes rupturas na humanidade nesse século, que é a ruptura ecológica, né? Nós estamos agredindo o planeta Terra dentro dessa exploração dos recursos de uma maneira completamente fora da sustentabilidade, né? E essa é uma ruptura muito, muito, muito importante, né? Uma dessas 3 rupturas, né? As outras são a questão da riqueza, né? Da concentração de riqueza, e a terceira é uma ruptura emocional, psicológica, que as pessoas estão morrendo por burnout, não estão mais morrendo de ataque cardíaco, não estão mais morrendo de outras doenças. Claro, agora teve o Covid, mas as questões emocionais e psicológicas são muito, hoje, são o maior fator de ausência do trabalho, né? E essa questão do Urano em Touro traz, por um lado, essa ruptura de tudo aquilo que é seguro, de tudo aquilo que é garantido, né? As pessoas estão seguras com relação a isso, mas também traz a oportunidade da gente vivenciar novas oportunidades de lidar com os recursos naturais, com a ecologia, com o ecossistema, através do que a Patrícia falou muito sobre os produtos orgânicos, essa questão de que as pessoas têm que começar a entender que nós vamos ter que começar a trabalhar a sua própria horta em sua casa. Nem que seja... Comece com os temperos, mas daqui a pouco tu já está no tomatinho, no alface e tal, porque essa questão da horta, pessoal, né, vai
vai facilitar muito essa questão ambiental de buscar um alimento mais saudável, de buscar um alimento mais rico de que a gente tanto está precisando, né? Então, acho que essa questão é muito importante porque, ao mesmo tempo que o Urano em Touro está destruindo certezas que nós temos, também está criando a oportunidade da gente construir novas, né? Trazer inovação, trazer criatividade, trazer uma nova maneira de enxergar as coisas, principalmente as coisas relacionadas ao planeta Terra, que é Touro, né? Nutrição, como a Patrícia falou, né? Então, acho que também isso é um ponto importante da gente, que a gente traz aqui, né? E que ainda vai ser muito importante, vai estar muito em voga ainda nos próximos 4, 5 anos, que é o período ainda que o Urano vai estar ainda transitando por Touro, né? Muito bem. Não sei, alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Alguma dúvida? Caso contrário, eu queria aqui também, só para a gente finalizar, passar aqui os nossos contatos. Se alguém também depois quiser fazer algum tipo de pergunta, nos seguir nas redes sociais, a gente sempre está fazendo algum tipo de trabalho, né, astrológico ou palestra, evento, enfim. Estão aqui os nossos contatos, né? Eu gostaria de falar uma coisa também, que tem a ver com, você trouxe aí a horta, né? Mas a gente também está experimentando um aprendizado coletivo, uma atualização nas ferramentas que a gente tem que usar, né? Está tendo um renascimento, né, dessas ciências ditas ocultas, né? Mas que na verdade são ciências da vida. Então está muito mais fácil de todos nós aprendermos sobre astrologia, né? Sobre tecnologia, sobre ecologia, sobre agricultura, sobre o que a gente quiser, né? Está tudo disponível, né? E isso tem muito a ver com o aquário, com todo esse movimento do aquário, fazendo com que a gente tenha condições, né, no ascendente em Gêmeos, de buscar conhecimento, de aprender e de se autogerir. Sempre pensando nesse coletivo, porque não estamos sós. Sempre que a gente precisar perguntar, eu adoro o Google, por exemplo, né? Imagina, né? Quando eu me formei, você para fazer uma pergunta, ler um livro, eu tinha que viajar para outra cidade, pegar uma ficha na biblioteca, ficar numa fila, puxar um fichário gigantesco lá na PUC, procurar no labirinto de estantes o livro que eu queria, levar para casa, ficar uma semana, né? Às vezes tem que ler correndo e tal. E hoje em dia você vai no Dr. Google, faz uma pergunta ali e o que você precisa está ali disponível, né? Isso é aquário, né? Você tendo acesso à informação, a informação é de todos. Foi eu que inventei, eu que tive a ideia, essa ideia também, essa ideia de que a ideia é minha, ela também está sendo desconstruída. A ideia tem um propósito, que é servir à humanidade, né? Então, a ideia não é sua. Eu trabalho com o processo circular de construção de paz, onde a gente aprende isso. Ah, tive uma ideia, o outro falou primeiro a minha ideia. Não, a ideia tem o propósito de servir àquela causa. Ela não é de uma pessoa, ela é de todos. Isso é difícil para a gente se apega ao meu, né, meu. E o processo que a gente está vivendo na humanidade, a gente pensa, não é assim. Eu tenho toda a liberdade de ser quem eu sou, de ser diverso, né, de ser livre, mas eu sou coletivo também, eu sou um ser coletivo, né? E ser coletivo fala também de eu poder me autogerir, de eu saber fazer as coisas, né? E está tudo disponível. Essa é a minha contribuição. Muito bem, legal. Bom, agora são 5:50. Eu acho que nós podemos encerrar. Não sei se Fernando, tu quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que tudo já foi abordado, né? E eu acho que é isso, acho que a questão, né, do tempo, a questão do consumo consciente, consumo compartilhado, que é uma questão de pauta e de necessidade para a questão ambiental. Enfim, eu acho que eu só vou ser repetitiva aqui. Eu acho que eu não vou mais agregar, né? Eu acho que a questão do tempo, por mim, está ok. Ok. Então, eu queria convidar a todos, né? O Alex, no chat tem pessoas pedindo algumas coisas, né? Você pode combinar. Sim, eu estou vendo aqui, a Fernanda quer que a gente fale um pouquinho mais sobre a Lua Negra,
mas eu acho que a gente já falou bastante, mas eu vou entrar em contato com ela e vou ver qual especificamente é a dúvida dela com relação à Lua Negra, e respondo para ela, tá? Porque eu também não quero me estender muito aqui, porque senão fica muito repetitivo aqui, né? Mas eu queria, primeiro, assim, encerrar esse evento agradecendo a presença de todos, pedindo aí desculpas por esses inconvenientes que foi a entrada dos links, uma vez que nós tivemos um problema realmente com a plataforma ali, a plataforma ficou inoperante ali por uns 15 minutos, mas coisas que a gente, dentro de uma questão virtual, a gente ainda está bastante... precisa se acostumar, né? E precisa ter esse jogo de cintura geminiano aqui para lidar com as situações. Então, queria agradecer a todos, a presença de todos, por prestigiar esse evento. Queria agradecer aí a Fernanda, ao Krug, e de uma maneira especial aí para a Patrícia, que hoje está de aniversário. Né? Parabéns, Patrícia, mais uma vez. Né? E vamos, então, encerrando esse evento por aqui. Lembrando que, dúvidas, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, esse evento vai estar gravado, né? Logo em seguida, nós vamos informar para vocês onde é que vocês podem acessar, e qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Um abraço, então, a todos, um bom final de semana e até o próximo evento. Tchau, tchau. Parabéns para a Patrícia. Obrigada, amiga querida. Parabéns, obrigada, Patrícia. Parabéns, Patrícia. Quero agradecer também a Renata e a Adriana que vieram. Ótimo ano. Obrigada, Márcio. Obrigada, gente. Desejo uma Obrigado pelo trabalho de vocês aí. Foi ótimo vocês disponibilizarem esse tempo. Obrigado a todos aí. Obrigado mesmo. Obrigada, gente. Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo aí. Feliz ano novo para todo mundo. Isso aí. Tá todo mundo junto. Vamos lá, vamos embora. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. Isso aí, isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.